Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais um vídeo do curso de nivelamento em matemática básica. Eu sou o professor Disney e nesse vídeo nós vamos estudar os polinômios e produtos notáveis. Então, dando continuidade ao vídeo anterior, nós vamos agora tratar divisão de polinômios. A divisão de um polinômio dzão de x, que nós vamos chamar de dividendo, por um polinômio dzinho de x, que nós vamos chamar de divisor, não nulo, significa determinar polinômios Q de x, que vai ser o quociente, e R de x, que vai ser o resto, tais que nós vamos ter o seguinte, ó, o dzão de x vai ser igual ao dzinho de x vezes o quociente mais o resto. Nós temos que ter que o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor, ou o resto tem que ser igual a zero. Uma observação. Se o resto for igual a zero, nós dizemos que o dividendo é divisível pelo divisor, ou que a divisão é exata. Então, é muito útil isso daí, você vai ver principalmente quando você estiver trabalhando com limites lá no cálculo 1. Nós vamos fazer divisão de polinômios para sair de algumas situações complicadas. A divisão pode ser feita por meio de algoritmo simples que simula a divisão de números inteiros, que é chamado método da chave. Então, por exemplo, eu quero fazer a divisão. Eu tenho x² menos 3x² mais 5x mais 1. E eu quero dividir por x menos 2. Então, vamos lá. x² dividido por x dá x ao cubo. Então, aqui vai ficar menos x², porque x ao cubo vezes x dá x². E aqui vai ficar mais 2x ao cubo. Então, esse cancela com esse. Note que aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x ao quadrado. Então, não dá para fazer a operação aqui. Mas o que eu vou fazer? Aqui sobrou o quê? Sobrou 2x ao cubo menos 3x² mais 5x mais 1. E aí eu vou continuar a conta. 2x ao cubo dividido por x dá mais 2x ao quadrado. Quando eu multiplico 2x ao quadrado, aqui vai ficar menos 2x ao cubo. E aqui, lá vai dar menos, aqui vai ficar mais 4x ao quadrado. Esse 2x ao cubo com menos 2x ao cubo cancela. E essa conta aqui, ó, 4 menos 3 vai dar só x ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 5x mais 1. E continua a conta. X ao quadrado dividido por x dá mais x. Multiplicando, nós vamos ter menos x ao quadrado mais 2x. E aí, faço a conta, o x ao quadrado com menos x ao quadrado cancela, 7x mais 1. E aí eu faço a divisão de novo. Dividido por x, o 7x dá 7. 7 vezes x dá menos 7x. E 7 vezes menos 2 dá menos 14. Eu tenho que trocar o sinal, fica mais 14. O menos 7 cancela com 7x. E aqui, essa soma aqui dá 15. Então, note que aqui sobrou 15. 15 é o resto aqui da minha conta. Então, isso quer dizer o seguinte, que o polinômio vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, ó, divisor, quociente e resto. Essa forma é muito importante para a gente simplificar polinômios. Isso é útil demais lá em limites. O outro método que nós podemos resolver é o do Briot-Ruffini, mas ele funciona quando o divisor é um polinômio de grau 1, que é o nosso caso aqui, ó. Nós temos que o divisor é x menos 2. Então, ele é um processo que é bem mais rápido. Então, como é que a gente faz aqui o Briot-Ruffini, né? Nós temos aqui o mesmo polinômio do exemplo anterior e o mesmo divisor. Nós percebemos que uma raiz do divisor é 2. Por quê? Porque basta eu fazer x menos 2 igual a 0,
para saber qual é o número que faz zerar esse polinômio, eu descubro, né, resolvendo essa equação, que x é igual a 2. Então, a gente monta o seguinte esquema para resolver o Briot-Ruffini. Aqui eu tenho os coeficientes do polinômio d, que é o dividendo. Aqui eu vou colocar a raiz do divisor. E aí vai ficar dessa forma. Os coeficientes aqui, ó. 1, que é do x a quarto. 0, que é do x ao cubo, porque eu não tenho x ao cubo aqui. Menos 3 do x ao quadrado. 5 do x e 1 do termo independente aqui. Certo? Muito bem. Note que eu tenho que colocar o polinômio completo, os coeficientes completos aqui, tá? Então entrou um 0 aqui, porque era do x elevado ao cubo aqui. Esse 2 aqui é a raiz do divisor, né? Então nós já descobrimos que a raiz é 2. Ele está aqui. Bom, o que nós fazemos? Primeiro, nós repetimos esse primeiro termo aqui embaixo. Então eu coloco 1. Esse é o primeiro passo. Coloco 1. E agora a gente vai começar a fazer o procedimento. Nós fazemos a raiz vezes esse número. Então aqui eu multiplico. E o resultado eu somo com esse número. Somo aqui. E coloco o resultado aqui. Então como é que vai ficar essa conta? Vai ficar assim, ó. O 1 está aqui, né? Então eu vou fazer 2 vezes 1, 2, mais 0, 2. Eu vou colocar o 2 aqui. Depois eu continuo esse mesmo processo até o final. 2 vezes 2, 4, mais menos 3, 1. Então aqui vai ficar 1. 2 vezes 1, 2, mais 5, 7. Então aqui dá 7. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Aqui virou 15, beleza? Essa parte aqui, que é o último número, é o resto. E esses números são os coeficientes do polinômio de grau 3. Por que é de grau 3? Porque quando eu divido um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, o resultado é um polinômio de grau 3. Então, o coeficiente do x ao cubo é 1, o do x ao quadrado é 2, o do x é 1 e o do termo independente é 7. Então esse número, esse polinômio aqui, que vai ser representado, que é o quociente, ele é igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 7. E quem é o resto? O resto é 15. Então, nós temos aí o resultado. Claro que esse resultado aqui bateu exatamente com o resultado que nós fizemos anteriormente, né, com o método das chaves. Então, esse método do Briot-Ruffini, ele é bem prático, ele é muito mais rápido do que o método das chaves, mas ele tem essa restrição. Ele funciona para divisores de grau 1. Bom, agora a gente vai ver uma parte muito importante que são os produtos notáveis. Os produtos notáveis são multiplicações entre polinômios muito conhecidas em virtude de seu uso extenso. Eles aparecem sempre, então não tem jeito, tá? Você tem que memorizar alguns deles. Então eu vou mostrar alguns aqui para vocês. E assim, não adianta nem eu ficar falando de todos eles aqui. O ideal é que depois você, com calma, anote isso daqui, que você tenha anotado esses produtos notáveis e saiba também fazer os exemplos. Aqui nós temos os exemplos. Por exemplo, esse daqui, a mais b ao quadrado, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, se eu tenho x mais 2 ao quadrado, é x ao quadrado mais 4x mais 4. E assim também, eu tenho a menos b ao quadrado menos b ao quadrado. Então, todos esses produtos notáveis aqui, nós vamos utilizar muito lá no cálculo 1. Então, memorize e saiba aplicar também todos esses produtos notáveis aqui. Tem mais?
Bom, e aí nós temos o completamento de quadrados. O que é completar o quadrado, né? Então, o processo de completar quadrados tem base nas duas primeiras fórmulas do produtos notáveis, ou seja, a mais b ao quadrado e a menos b ao quadrado, fazendo-se uma comparação direta entre os termos. É uma operação muito utilizada em polinômios de segundo grau. Por exemplo, se eu tenho esse termo aqui, 2 mais 6x, e eu quero fazer um completamento de quadrados, eu quero escrever aparecendo aí um quadrado perfeito. Então, eu sei o seguinte, ó, que quando eu tenho lá ou no produto notável aquela expressão assim, a mais b ao quadrado, isso daqui é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aqui, o que está acontecendo? Aqui está acontecendo que está aparecendo um termo assim, ó, x ao quadrado mais 6x. E aí eu quero verificar o que acontece. Se eu fizer uma comparação aqui com o de cima, né, o A, quem está fazendo o papel de A aqui, é o x. E quem está fazendo o papel de B aqui? Então, se A é igual a x, então eu já vou ter um termo da seguinte forma, né? Eu vou ter aqui x mais um número que vai aparecer aqui, elevado ao quadrado. Então, eu tenho que olhar para essa parte aqui, e como eu tenho que essa parte tem que ser igual a 2ab, 2ab é igual a 6x, né? E eu já sei que a é igual ao x, então eu tenho que 2b tem que ser igual a 6. Então, b tem que ser igual a 3. Então, encontrei quem é o b. O b é 3. Aqui, a parte que vai aparecer aqui, o 3 já está aqui, né? 2 vezes AB, né? Só que, como eu descobri que o B é 3, então aqui vai aparecer a parte ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado, que é 9. Então, vou colocar aqui mais 9. Eu estou completando o quadrado. Então, eu fiz o quê? Eu completei com 9. Então, de fato, né? Se eu coloco o B, que é 3, coloco o B bem aqui, que é o 3, eu vou estar exatamente com x ao quadrado mais 6x mais 9. Então, note que aqui eu completei o quadrado com 9. Então, eu posso reescrever esse termo aqui, x ao quadrado mais 6x, aí eu completo o quadrado mais 9, e eu, como somei 9, eu vou tirar 9. Então, faço mais 9 menos 9, que aí fica do mesmo jeito, né? Assim, vai ter que continuar sendo o x ao quadrado mais 6x. E aí, essa parte aqui, eu já sei que é x mais 3 ao quadrado e fica menos 9. Então, nós podemos reescrever esse polinômio dessa forma aqui. É útil porque aqui eu tenho um número ao quadrado e eu tenho também um número aqui ao quadrado. Então, às vezes, é importante nós temos expressões desse tipo para fazer algumas manipulações, tá? Agora não parece muito claro isso, mas depois a gente vai conseguir fazer manipulações fazendo o completamento de quadrados. Vamos ver esse outro aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado menos x mais 2, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos x mais 2. Então já tenho esse mais 2 aqui. Então, agora a gente vai lembrar o seguinte, ó, que a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E aí o termo que nós temos é x ao quadrado menos x. Note que eu vou reescrever isso aqui como sendo o meu a aqui, ele vai ser o x, né? Porque já está aparecendo aqui o a com x, então eu vou ter o x aqui. E eu quero escrever menos um número, que ele vai aparecer aqui ainda, ao quadrado, que vai ser o meu b, né? E aí, como é que eu vou descobrir o b? Eu já sei que 2ab tem que ser igual a x, né? Porque eu já estou com o sinal de menos aqui, ó. Então, eu tenho que 2ab tem que ser igual a x. Só que o a já é x, né? Então, eu tenho que 2xb é x. Eu tenho que 2b tem que ser igual a 1. Então, b tem que ser igual a 1 sobre 2. Então, descobri quem é o valor de b. b é igual a 1 sobre 2. Então, eu coloco aqui, ó, 1 sobre 2.
E aí, isso daqui vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai dar 2, né, vezes menos meio, vai dar menos 1, vezes x dá x. Mais o quadrado do segundo, que é esse daqui, 1/4. Então, nós temos o seguinte, ó, que x menos meio ao quadrado é igual a x ao quadrado menos x mais 1/4. Então, se eu quero só essa parte aqui, nós temos que x ao quadrado menos x vai ser igual a x menos meio ao quadrado menos 1/4. Então, eu vou reescrever essa parte toda aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos x mais 2 vai ser igual. Note que essa parte do x ao quadrado menos x eu posso escrever assim. Então, vai ficar x menos meio ao quadrado menos 1/4. Então, essa foi só essa primeira parte aqui. X ao quadrado menos x, eu reescrevi desse jeito aqui. Agora eu tenho que colocar o mais 2 que está faltando aqui. E aí eu faço essa conta aqui. Então, x ao quadrado menos x mais 2 vai ser igual a x menos meio ao quadrado. E essa conta aqui, ó, vai dar 8 menos 1, 7. Mais 7 sobre 4. Então, eu cheguei aí no resultado. Eu reescrevi fazendo o completamento de quadrado. Então, ficou mais 7 menos 4. Então, eu tenho um quadrado perfeito aqui, mais 7 sobre 4. E a fatoração? A fatoração é um processo que significa reescrever como um produto de polinômios. Tá? Então, qual é a vantagem disso? É que geralmente a gente vai ter polinômios de graus menores. Então, um exemplo disso, né, nesse primeiro exemplo aqui, nós podemos reescrever da seguinte forma. Primeiro eu coloco x em evidência. Então, colocando x em evidência, aqui eu vou ter x ao quadrado menos 1. Não é? E, pelo produto notável, eu posso também desmembrar essa parte aqui, x ao quadrado menos 1. É o quadrado da soma pela diferença. Eu posso fazer assim, ó, x que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1. Né? Nessa daqui eu estou usando o fato de a ao quadrado menos b ao quadrado ser igual a menos b, que multiplica a mais b. Então, fazendo a fatoração, nós temos esse resultado aqui. Vamos ver outro exemplo. Aqui, novamente, eu consigo aqui, ó, colocar em evidência o x ao quadrado agora. Né? Então, colocando o x ao quadrado em evidência, nós vamos ter o seguinte. X ao quadrado menos 5. E agora, x ao quadrado menos 5, eu também consigo utilizar essa mesma propriedade aqui, só que agora, tem um 5 aqui, né? Basta eu tomar a raiz, ó, porque note que esse termo aqui, quem aparece aqui é a raiz dele, né? Eu tenho b ao quadrado, tá? Então, b é a raiz de b ao quadrado. E aí eu reescrevo assim, ó, vai ser x ao quadrado, que multiplica x menos raiz de 5, vezes x mais raiz de 5. Então, se você multiplicar esses polinômios aqui, você tem o resultado, tá? Então, qual é a utilidade disso, né? Ó, eu estou trabalhando com polinômio de grau 4 aqui e eu quebrei em polinômios de grau 2 e polinômios de grau 1. Então, se você quer, por exemplo, encontrar as raízes desse polinômio, você vai igualar isso aqui a 0 e você vai ter que ou esse é 0, ou esse é 0, ou esse é 0. E aí você conclui que x é igual a 0, ou x é igual a raiz de 5, ou x é igual a menos raiz de 5. Então você encontra aí as raízes desse polinômio, as raízes reais. Agora, x à quarta menos 1. Como é que a gente vai trabalhar esse x à quarta menos 1? Eu posso também utilizar essa expressão aqui e pensar no seguinte, quem vai ser o a? O a vai ser x ao quadrado, né? Eu pegando a aqui, ó, que ele é o quadrado da x à quarta. E o b, quem vai ser? O b vai ser 1 mesmo. Então, eu posso reescrever
isso daqui como sendo x ao quadrado menos 1, que multiplica x ao quadrado mais 1, certo? Agora, se eu fizer a conta de volta, né? Esse vezes esse, né? É esse daqui ao quadrado, dá esse, menos o segundo ao quadrado. Agora, essa parte aqui, essa primeira parte aqui, eu posso também desmembrar utilizando de novo essa propriedade aqui. Então, como é que vai ficar? Aqui vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 1. E aí eu repito a outra, x ao quadrado mais 1. Essa daqui não dá para desmembrar, né? Então fica dessa forma aí. Próximo, x ao cubo mais 8. Aí você fala, o que dá para fazer aí? Uma raiz desse polinômio aqui é menos 2, porque olha só, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. É uma raiz desse polinômio. Então, isso quer dizer o seguinte, se é uma raiz desse polinômio, esse polinômio é divisível por x menos essa raiz. Ou seja, eu vou fazer aquela divisão lá pela raiz do polinômio, tá? Então, eu quero fazer a seguinte divisão, ó. Eu descobri que menos 2 é raiz. Esse polinômio aqui, ele vai ter que ser divisível por x menos a raiz, menos 2, que é igual a x mais 2. Então, eu vou fazer aqui a divisão pelo Brio-Ruffini, tá? Então, a raiz é menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2. Aí, vou ter aqui o polinômio. É 1x ao cubo, 0x ao quadrado, 0x mais 8. Então, vamos fazer as contas. Aqui eu repito 1. Agora eu faço menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 0, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4, mais 0, 4. Menos 2 vezes 4, menos 8, mais 8, 0. Então, ó, deu o resto 0. Esse daqui é o resto. E quem é esse polinômio aqui que é de grau 2? Então, ele é o x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, eu consigo reescrever esse polinômio como sendo x mais 2, que eu estou fazendo a divisão, né, pelo polinômio x mais 2, que multiplica o quociente que deu lá, x ao quadrado menos 2x mais 4. Então, fica dessa forma aí essa expressão. Agora, um jeito mais simples de nós fazermos essa mesma questão é a seguinte. Eu vou apagar essa parte, essa continha que eu fiz aqui, e aí nós vamos lembrar do seguinte produto notável. Aquele que a ao cubo mais b ao cubo pode ser escrito como sendo a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. Então, note aqui que quem está fazendo o papel de A é x e quem está fazendo o papel de B é 2. Então, eu posso reescrever aqui o x ao cubo mais o 2 ao cubo, que é o 8, como sendo x mais 2, que multiplica agora a ao quadrado, x ao quadrado, menos ab, então vai ser 2x, mais b ao quadrado, 4. Isso aqui é exatamente o que está aqui embaixo. Então, a gente não precisou fazer conta nenhuma, como eu fiz antes, e o resultado é o mesmo, né? Então, se você sabe aqui o produto notável, você tira proveito disso e não faz muita conta. Já tem o resultado aqui. Esse outro aqui, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar que a ao cubo menos b ao cubo, isso é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Então, note que, como eu estou com x à sexta e menos 27,
Então, eu posso olhar o A como sendo x ao quadrado elevado ao cubo, que vai dar x à sexta. Menos o B vai ser o 3, né? 3 ao cubo é 27. Então, aqui nós percebemos que A é x ao quadrado e que B é 3. Vai ficar assim, x ao quadrado menos 3, que multiplica. Lembre que A é x ao quadrado. Então, elevado ao quadrado vai ficar x à quarta. Mais A vezes B, x ao quadrado vezes 3. 3x ao quadrado. Mais B ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E aí nós podemos também reescrever essa parte aqui. Por quê? Porque x ao quadrado menos 3, eu posso escrever como sendo x menos raiz de 3, que multiplica x mais raiz de 3. E aí eu repito o resto aqui. X à quarta mais 3x ao quadrado mais 9. Então, nós conseguimos reescrever esse polinômio como sendo x menos raiz de 3, que multiplica x mais raiz de 3, multiplica x à quarta mais 3x ao quadrado mais 9. Então, utilizando a fatoração, nós tivemos essa expressão. Bom, então aqui a gente finaliza essa parte de polinômios e produtos notáveis. A lista de exercícios está disponível. Façam bastante exercícios, porque você só aprende treinando e tem que memorizar aí todos esses produtos notáveis aí para utilizar. E nos encontramos no nosso próximo vídeo. Até lá!